Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos. Este é o nosso primeiro encontro, né, do Programa de Educação Consciencial. E nós vamos começar a abordar os objetivos desse percurso e também o que nós vamos trabalhar daqui para frente, né? Tem umas alunas já que estão aqui há um processo já há um tempo. Margarete está no de italiano e no de português. Bem-vinda. Eu vou me enfiando. É melhor. Para mim, a comunicação em português é muito mais tranquila. Me sinto muito mais em casa. Espero que daqui uns anos, aqui na Itália, eu esteja bem mais ou menos assim, né? Mas você está indo muito bem, isso é coisa da tua cabeça. É, porque você não sabe o desespero para procurar um termo. Alida, a máscara não deixa perceber, né? Mas em poucos segundos a gente diz, Senhor Jesus, como é que eu digo isso? Mas tem as ajudantes. Exato. Não, mas aí a gente vai construindo, gente. Em português é muito mais tranquilo, me sinto em casa, é um prazer. É um prazer fazer o curso em italiano. Aqui a gente chama Rinascita, né? A gente chama que é um processo de renascimento, o conteúdo é bem parecido, né? A gente vai trabalhar um percurso que está começando agora, tem a previsão de durar durante todo o ano, e ele tem o objetivo de expansão de consciência. Então, nós vamos ser chamados à reflexão, vamos usar nossas histórias, as nossas condivisões e os nossos processos para auxiliar o grupo nessa expansão de consciência. E aí, antes da gente começar, dar bem-vindo a quem está entrando, né? Durante a nossa fala, a gente vai estar junto aqui por 1 hora. Durante a nossa hora aqui, vocês podem interferir, tá? Sempre, quem não é meu aluno, né, não sabe, mas a gente tem sempre uma dinâmica bem é, de liberdade, porque se a gente tiver algo para acrescentar, a gente pode. Então, a gente trabalha bem como um grupo mesmo. Então, não tenham receio se desejarem falar, não tenham receio se desejarem contribuir ou tirar alguma dúvida, tá? Porque esse é um grupo que se propõe durante esse ano a realmente condividir os processos de educação para esse despertar da consciência. Então, nós já dividimos, antes da gente começar, né, e o pessoal está entrando enquanto desse início, nós dividimos que nós vamos trabalhar um programa de educação, né, de expansão de consciência durante o ano, e esse programa vai ser baseado no método transpessoal consciencial. Tá? Quem tiver com o microfone aberto, enquanto não falar, se puder deixar fechado, melhor para não dar interferência. Eu estou ouvindo alguma interferência. Esse método, gente, eu não sei se vocês viram durante as aulas, deu para compreender, ficaram com dúvidas. As meninas que já trabalham, né? Sabem que a gente tem essa disposição de acessar conteúdos que vão muito além do domínio da consciência, sejam esses conteúdos dentro de um nível, né, que possa nos auxiliar ao desenvolvimento, sejam conteúdos que possam estar ali congelados, né, nas nossas memórias traumáticas ou nas nossas memórias difíceis, que geralmente vêm à consciência sem a gente perceber e comandam as nossas vidas sem pedir licença, né? Terminam comandando os nossos processos, né, Tessa? Sem a gente nem saber o que está acontecendo. E aí a gente constrói as nossas máscaras e a gente constrói os nossos processos. Então, nós vamos usar várias técnicas de acesso ao inconsciente, né? Durante o ano, vamos aprender um pouquinho sobre interpretação de sonho, vamos aprender um pouco sobre os acessos a memórias profundas através de processos de regressão a memórias passadas, vamos aprender sobre processos. Quando falo regressão a memórias passadas, tá, gente? Não necessariamente vidas passadas, mas o processo da emoção que regride a experiências anteriores, mas que sim, dentro da filosofia transpessoal, podem acessar memórias de antes do nosso nascimento. E aí a gente vai, com o tempo, conhecendo um pouquinho dessa filosofia e desse método, para que a gente, em conjunto, construa o aprendizado durante esse ano. Sobre o nosso método transpessoal consciencial,
Vocês ficaram com alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Eu sei que é só uma pincelada o início, né? As meninas também que já convivem com métodos quiserem dividir algo, vamos usar essas técnicas e esses processos para ajudar cada um de vocês dentro do processo de despertar consciencial. Isabela, você disse que não falou no italiano porque era em italiano, não foi? E É, agora? foi. E agora que é em português? Vai. Não, agora eu tô tímida. O que que você acha? O que que você entende desse método transpessoal consciencial dentro do percurso que você já conhece? Então, eu acho que a gente conseguia acessar coisas que geralmente a gente não tem acesso quando a gente está em crise ou num momento difícil, que a gente age de uma forma que a gente está meio cego, sem saber como entender aquilo. Então, eu acho que conseguir acessar isso de enxergar coisas que a gente ainda nem tem a capacidade de enxergar e poder isso transformar a gente, eu acho uma coisa muito importante, muito incrível. Eu estou adorando me conhecer melhor e tudo é incrível. O que que vocês acham da fala que a Isabela nos trouxe? Acontece isso da gente não saber o que está nos acontecendo, da gente ser realmente comandado e da gente não ter aprendido ainda a olhar para essa energia? O que que vocês acham? Hum? Quem está chegando, se sentir à vontade, pode falar também, tá, gente? Sejam bem-vindos. Eu estou vendo o nome de vocês aqui pela tela. Quem eu não conheço, vou conhecendo dentro do percurso. Infelizmente, né, boa tarde. A gente tem muita parte da gente que a gente não conhece, né? E quando a gente tem essa oportunidade de fazer um curso desse, de assistir essas aulas, de se comunicar, né? E conhecer um pouquinho mais daquelas partes que a gente não conhece, como você falou lá no vídeo, um pouquinho da nossa sombra, né? Maravilhoso. Acho que é um processo, né, de vida, de transformação. Exato. E quando a gente usa essas ferramentas, gente, quando começar a abrir a consciência, tá? Não volta atrás. Então, quem está aqui, lembre-se que aquilo que a gente não via, que estava no automatismo, a partir da próxima lição de vocês, a gente já vai falar do percurso de autoanálise. Vão ser 2 lições, se não me engano, abordando as técnicas principais dentro voltadas para o processo. E depois a gente vai entrar em um percurso da libertação do medo, tendo o medo como energia, né, como essa energia dentro do nosso comportamento infantil, dentro da imaturidade psicológica, a nossa insegurança psicológica, traduzida pelos nossos medos. E aí vão ser bastante aulas, vou tentar colocar sempre as aulas pequenas, para que vocês possam. O nosso objetivo não é o aprendizado do conteúdo, mas a vivência daquilo que nós vamos projetando, que é um pouco que na fala da Isabela ficou ali claro, ó, a gente começa a ver, a gente começa a perceber coisas que não percebia, então começa a se dar um processo de expansão de consciência, que como a Elaine falou, eu vou começar a acessar conteúdos que estavam ali escondidos, mas que são partes minhas. Então eu realmente termino não me conhecendo, termino vivendo a minha vida sem expor realmente quem eu sou, minha força, minha capacidade, e isso traz para a gente muitas dinâmicas difíceis, né? Então, nosso percurso ele vai se basear o tempo todo através desse processo a ultrapassar, né? Tudo que o nosso ego tem dificuldade, nós vamos tentando ultrapassar através da experiência. Se hoje alguém de vocês tiver alguma experiência aí que está vivendo e que queira dividir, também, lembre-se que nós estamos gravando, né? Eu estava falando para o pessoal que aqui na Itália a gente não estava gravando para facilitar as divisões, então quem não quiser dividir não tem nenhum problema. Vou colocar o link no grupo da gente. Mas o nosso objetivo é, sim, é aprender com a nossa experiência. Então, se algum de vocês tiver algo que queira dividir para que a gente vá explicando o processo, ou tiver dúvida dentro do próprio processo, só perguntar, tá? Que aí a gente vai, durante esse percurso, quebrando o gelo, né? Que a gente tem muita coisa dentro dos nossos processos para a gente aprender. Nos nossos percursos, aqui na Itália, a gente está trabalhando também com percursos ao vivo. Como eu estou aqui agora, mas a gente também fez muito esses percursos
né, holísticos, transpessoais aí no Brasil, antes da vinda aqui para a Itália. Então, é um processo de entrega muito grande, onde nós precisamos realmente desejar ver as questões que ainda estão inconscientes para cada um de nós e ultrapassar verdadeiramente a barreira do nosso ego. Vocês já pensaram nas dificuldades que vocês vivem atualmente? Quais são, por exemplo, os conflitos mais difíceis que eu enfrento hoje na minha vida? Já passaram para pensar? Será que eles são no âmbito, dos meus relacionamentos? Será que ele é no âmbito da minha profissão? Será que ele é no âmbito do meu desenvolvimento pessoal, da minha convivência com o outro? Então, esses processos que se apresentam como dificuldade para a gente são ilusões. Nós não estamos vendo o que exatamente ele representa. Então, o nosso desafio é começar a ver além daquele medo para que a gente possa começar a desbloquear os estágios. Vocês já passaram alguma situação de conflito em que vocês tinham certeza de saber o que estava acontecendo, mas no fundo não sabiam? Oi, Khadija, quanto tempo? Bem-vinda. Alguém gostaria de falar algo, de comentar algo? Senão eu vou com meus exemplos, hein? Mirela, Oi, Terça. quando começou a aula, eu já comecei a ficar nervosa, ansiosa, porque, assim, na hora que estava só o grupo, eu fiquei tranquila, mas aí depois que o pessoal começou a entrar, eu comecei a ficar nervosa, como se estivesse começando um curso novo. Ah, legal. Porque quando abriu E o a grupo, insegurança, tipo assim, não, só essas aqui que me conhecem, o resto não me conhece, então eu vou ter que ficar um pouquinho mais quieta, sabe? Fui me fechando, assim, ó. aqui eu tô segura, ali eu não sei, né, Terça? Exatamente. Não sei se vão me julgar, não sei o que é que vão pensar de mim. Quem é que, Eu, quem é que se posiciona? Fala, Elaine. eu acho que aconteceu comigo também. Quando eu estava entrando na aula, começou a dar um nervosismo. Meu Deus, para que esse nervosismo? Né? Uma nova jornada, né? Assim, um novo encontro. E cada vez que a gente, né, se envolve com o grupo, é novas aprendizagens, né? E por que será que vem esse nervosismo? Porque nós estamos citando aqui um nervosismo, né, que pode, para cada um de nós, representar. Então, a resposta de Tessa interior é diferente da resposta de Elaine. Eu dei um exemplo, por exemplo, porque Tessa disse, nossa, ela me deu uma dica, né? Ela me deu uma dica, ela disse, porque quando entrou, vocês não sabem, mas assim que eu abri, entrou todos os alunos da outra turma que a gente faz autoanálise na quinta-feira. Aí eles estavam, eu digo, nossa, vocês não são amanhã, né? A gente ficou brincando. Então, eles estavam em casa e, de repente, começam a chegar pessoas que ela não conhecia. Então, ali, opa, mexeu em algo. Então, que território é que eu tô? Será que eu posso me expor? Então, nesse grupo, a gente precisa desenvolver essa confiança, porque o nosso caminho de lidar com esses conteúdos vai ser sempre um caminho de amor, de tranquilidade. Então, não temam, né? E se temerem, tragam esse temor. Abriu a câmera, hein, Isabela? Ah, já. Falou sem a câmera, já está abrindo Para a dar o exemplo, assim, tinha indireta. Vamos entregar câmera. logo. Tô nervosa, tô ansiosa, mas vamos. Muito bem. Esses movimentos interiores falam das nossas dificuldades. Que medo tem em jogo, gente, aqui? Já que nós vamos já começar nosso processo de conscientização dos medos. O que vocês Acho que acham? acho que o fato de se sentir atriz gravando. Ah, Thaís. Mirela, minha irmã Mirela. Ai, mentira, Thaís. Aí, ó, Que latinha, ó. prazer! Famosa, Vai que é por prazer. você, Thaís, que ela tá nervosa. Está dizendo que é por causa dos meus, né? Eu também acho. É, Quando ela falou, eu falei, ó, agora olha que não são todos os outros que estão lhe preocupando, né? é. Eu não sei, Mirela, por que que eu chamei esse Thaís, que povo? Oh, meu saudade! Deus! Então, Agora a cobra vai fumar, Tessa. a Ô, Karina, mostra a cara cá. nova face do Vai game. da libélula. Nova face do jogo, né? Porque estamos falando aqui da gente se sentir
confortável. Então, por exemplo, com vocês eu me sinto em casa. Quem eu não conheço, eu vou olhando e já vou conhecendo, já vou ficando quase íntima, né? Metida não, total. Mas eu estava dizendo para as meninas que aqui na Itália é sempre uma atenção para mim, porque eu tenho que fazer o curso todo em italiano. E aí eu não me sinto, tenho medo de errar, tenho medo de não saber, Então, veja, os meus medos, as minhas inseguranças psicológicas, né? O medo de ser humana, né? Vulnerável, ó. E a pessoa achar que tem que falar sem errar, até em português a gente pode errar, que imagina outra língua que não é nem a nossa, né? Então, Verdade. mas interiormente nós carregamos esse peso de que a gente, quando vai para qualquer lugar, a gente está vulnerável, a gente não pode se expor. O problema, gente, é que o que acontece? Eu não me exponho para os outros, ok, até aí tudo bem, mas será que eu me exponho para mim mesmo? Será que eu me permito ver essa? Por isso que eu perguntei. Eu disse, Tessa, Elaine, então, o que está em jogo? Porque para cada um é uma coisa. Será que é só aqui? Com certeza não é. O comportamento que se tem aqui geralmente vai ser um padrão que a gente tem em todo canto sem perceber. Então, vocês acham que Eu acho Mirella tem medo de errar só na aula de italiano? Me poupe, né? Claro que não. Vão ter várias situações. Eu brinco muito. Eu digo que quando eu cheguei aqui na Itália, eu cheguei sem saber dizer nada, que aqui oi é tchau, né? A primeira vez que escreveram tchau para mim, eu pensava, eu digo, meu Deus, que pessoa ignorante é essa? Mal cheguei, já tá me dando tchau. Então, era o meu nível do italiano, tá? Eu não sabia nem o que era tchau. Então, ali era mais fácil para o ego lidar. Porque como eu não sabia de nada, eu lembro que eu comecei, as meninas aqui acompanharam, eu comecei logo a fazer palestra, e a gente começou a trabalhar sobre o percurso da psicologia espírita, e eu tinha que falar italiano, que acho que com 2, 3 meses já estava falando, e as meninas me ajudando da plateia, né? A Karina deve lembrar. Mas para mim era muito mais fácil, e sabe por quê? Porque o pouco que eu falasse, o povo dizia: ai, meu Deus, se ela acabou de chegar, já fala isso tudo. Parecia genial, né? Agora, vão dizer, ela está há 4 anos aqui e ainda não aprendeu a falar, criatura. Entendeu? Então, veja, a mesma situação pode se representar como uma prova ou não. Mirella, acho que é bem parecido com o meu caso agora, que eu estava analisando, né? Antes de entrar, eu assisti a aula 2, né? Mirella fala tão bem, tá tão boa a aula. Eu disse, meu Deus, eu não sei de nada. Não Meu sabe Deus, faz tanto ano que eu estudo e não sei de nada. Então, assim, já também veio. não, Elaine. Elaine, eu também não sei de nada. Estamos aqui todos para aprender, tá, gente? Eu, para quem Eu não me me sinto desse conhece, jeito. tu também, né? Ótimo. Quem se colocar sabendo de nada já está mais perto do aprendizado do que quem está achando que sabe, né? Então, desde que, por exemplo, eu comecei os percursos, né, de autoconhecimento, boa, eu era jovem, era mais jovem que Isabela, faz muito, muito tempo. Então, de lá para cá, fui desenvolvendo, né, essas técnicas. Então, tudo que eu trago para vocês não é só a teoria que eu aprendi em banco de universidade, em banco de especialização, ou em banco do que quer que seja. É a prática, tá? Então, ele é um pouco mais profundo, porque nós somos instigados a realmente aprender os processos, que, em geral, a gente fica mais na teoria. Então, cada um de nós não tem uma fórmula. Todo mundo quer a receita, né? Ai, Mirella, e o que é que eu faço? E eu digo, e eu que sei, né? E daí as dicas para ver se a gente descobre dentro de você. Então, são vocês quem vão se abrir para que a gente descubra esse caminho dentro dos processos interiores, dentro de cada um de nós. Porque para cada questão não existe uma resposta única. Existe uma única sua resposta, que é diferente de todas as outras e que só você pode acessar. Até eu, enquanto facilitadora, só acesso de modo superficial, né? Então a gente vai, pode falar. Olha, não sei se foi para mim, pode falar. Essa moça Para aí tem a você. visão além do alcance, viu? A gente fala uma coisa, parece que ela já penetra, sabe, na nossa alma e a gente, coisas que a gente não sabia começa a emergir. Então, cuidado. Olho de Até, Tandera, né, até, Elaine? até o que não queria saber, né, Elaine?
Mas é o exercício para o qual vocês estão convidados. Eu digo muito, Elaine, que a Elaine acompanha os estudos, já é o qual? 8º ano, Elaine? 7º, 8º, eu não sei mais, eu já estou perdendo as contas. Então, veja, quando eu estava coordenando grupos, por exemplo, 8 anos atrás, não tinha a facilidade que eu tenho hoje. E hoje eu também não tenho a facilidade que terei amanhã, porque é um exercício. Todos nós, se vocês querem realmente desbravar esse mundo interior para desenvolverem a autonomia, vão precisar aprender sobre o funcionamento de vocês. Não existe um outro caminho, ou é isso, ou continuar no automatismo e no sofrimento que nos conduz, sem a gente perceber e faz a gente ficar repetindo as situações de medo, sem que a gente se dê conta, né? É um estudo diário, digo sempre, né? As meninas que são já minhas alunas há muito tempo sabem que eu trago sempre as experiências de medo, de pânico, do que quer que seja que eu vivo. Não como um parâmetro de alguém que sabe, mas de alguém que está aprendendo. Porque quanto mais fundo a gente vai, mais lugar fundo tem para ir. Aí ajuda a ver um pouquinho, sabe, Elaine? Dá para começar a ver, não dê a pista não, que realmente eu pego. Se o negócio é vocês se fecharem, vocês fiquem fechadas, que se ficar eu não vejo não. Mas se começar a abrir, aí como eu vejo em mim, eu, obviamente, tenho facilidade de ver em vocês, entendeu? Esse é o mecanismo. Então, vocês vão ser convidados a esse mergulho dentro da própria alma. Próxima aula, videoaula, né? A gente vai ter um encontro por mês, tá? É pouco no sentido da vivência, mas a gente vai ter 1 hora para compartilhar aquilo que vocês tenham aprendido, se vocês quiserem convidar pessoas curiosas que queiram dividir. E não é pouco em relação, porque cada videoaula que vocês forem recebendo, vocês vão tentando aplicar na expansão de consciência. Por quê? Porque o processo não é comigo, é com vocês. Certo? Então, a gente precisa aproveitar o melhor possível, porque vocês não serão mais as pessoas do começo. Então, vocês se despeçam logo, viu? Dessas máscaras que foram construídas ao longo da vida, né? Digam muito bom, muito prazer, mas você não é exatamente aquilo que eu desejo ser. Vamos fazer uma construção melhor, né? Integrar aquilo que falta, porque a gente vai, sem querer, se apropriando de partes nossas que a gente não conhecia. Quanto mais tempo a gente se dedica, e não tem volta, tá, gente? Quem quer um caminho bem pertinho não vai encontrar, quem quer um caminho só assim também não tem, é para quem quer realmente trabalhar no desenvolvimento da sua própria natureza. Eu caio todo dia, né? Eu digo, me divirto, porque só não me divirto quando são aquelas muito dolorosas. E eu, esses dias, tive uma dolorosíssima, porque vou ao Brasil em junho, ainda nem divulguei, mas vou ao Brasil em junho, passar uma semaninha, 2 aí. E aí eu comecei a ficar muito ativada, muito nervosa, tive várias situações dificílimas. E aí, o que que eu faço, né? Ou eu permaneço, tive até pânico, tive um ataque de pânico ontem, eu acho que antes de ontem, porque não tinha conseguido dormir com ansiedade, não liberei a ansiedade de noite, fiquei acordada, fui arrumar a casa, olha a cilada. Não, tô sem sono, né? Tô sem sono, vou arrumar a casa. Menina, arrumei a casa inteira, nunca vi essa casa tão arrumada. Só que aí, perdi a noite, no lugar de trabalhar o processo, né, fiquei, no outro dia estava com a expansão de consciência que a gente quando não dorme, tá, é um dos fatores de expansão de consciência. Quando a gente não dorme, termina que a mente tem uma tendência a se expandir. E aí foi quando eu comecei a entrar num processo bem difícil de pânico. Eu digo, ei, menina, não vai esperar mais um dia, não. Vai ter que olhar para isso aí. Aí, quando foi essa última noite, foi que eu fui olhar, né? E aí, quando eu entrava nesse medo dessa viagem, faz 4 anos que eu estou aqui, que eu não retorno, tá? Amo o Brasil e amo a Itália. Mas que medo é esse que agora que eu estou tendo que ir para resolver uns documentos pessoais no Brasil, que medo é esse que está me barrando agora? E aí, quando eu fui entrar, imagina, né? No lugar da gente fugir da dor, que foi o que eu fiz na primeira noite, concordam?
Estou ansiosa, né? Estou elétrica. A ansiedade, vocês notaram? A ansiedade, ela dá um senso de agitação. Ela ativa. Por isso que a gente não dorme. O ansioso, ele normalmente tem insônia. Ele entra no estado de agitação. E aquela agitação, ela precisa ser neutralizada a partir de um processo real. Primeira noite, fugi, né? Legal, bacana. Depois fui trabalhar, bababá. Quando voltaram os sintomas, que foi exatamente na noite passada, eu disse: ou eu entro, ou a segunda noite sem dormir, esse negócio vai ficar punk, né? Então, Mirela, vamos entrar. E aí eu comecei, imaginem, no lugar de fugir da dor, nós vamos aqui ser orientados a entrar na dor, para que a gente saiba o que aquela dor está apresentando para a gente. O que é aquele sentimento? O que é aquela emoção quer dizer que eu não estou vendo? Estava lembrando de uma aluna que eu estava trabalhando com ela hoje, aí ela contou a história, ela disse, e aqui, o que é? Eu digo, vamos ter que entrar. Quando eu disse, vamos ter que entrar, ela disse, eita, já imaginava. Eu digo, e se tu já imaginava, por que não já entrou antes? Né? Fez igual a mim, empurrou com a barriga um pouquinho. Gente, então, na hora que a gente... Isso requer um pouco de prática, tá? Porque lembre-se que isso aqui eu estou fazendo sozinha. A minha aluna estava fazendo com o meu suporte, né? Mas nós temos o objetivo de nos desenvolvermos para que nós possamos aprender a fazer esse mergulho. Então, na hora que eu fui, decidi olhar, e aí começaram a me vir as imagens. Já olha que eu já estava com esse sintoma, me sentindo mal, eu não quero ir, eu não quero ir. E eu dizia, mas que coisa doida, porque eu quero ir. Mas eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu quero ir, mas eu não quero ir. É um conflito, tem sempre um conflito interior. E esse conflito tem o seu eu verdadeiro lhe dando o caminho, e tem o ego preso na insegurança psicológica barrando seu percurso. E a gente não sabe o que ouvir, porque a gente não foi educado para ouvir. Então, quando eu comecei a entrar, comecei a ver as imagens de situações da minha vida, onde para mim começava a clarear. E aí eu lembro que a minha postura era: eu não quero ir, eu estou muito bem aqui. E eu realmente amo demais estar aqui. Eu não quero ir, eu estou muito bem aqui. Aí eu comecei a ver quando eu comecei um trabalho que eu fui ser secretária de comunicação do município aí no Brasil e tal, que eu tenho uma primeira formação de jornalista e trabalhei muito, muito tempo nessa área. E era uma coisa que eu não queria fazer na época, porque eu achava, trabalhei muito tempo com política, e eu achava que se eu fizesse aquela escolha, eu ia perder todo o equilíbrio que eu tinha. Disse a vocês que eu comecei a trabalhar, tinha uns 17 anos, tá? Então, ali já tinha uns 20 anos depois. Então, sabe aquela pessoa bem equilibradinha? Essa pessoa bem equilibradinha, que não é equilibrada de verdade, sabia que naquele desafio ali o negócio ia desandar. E aí eu lembrava dessa situação, que terminou culminando com o fim do meu casamento. Olha, que é uma das grandes dores que... Aí depois lembrei de uma outra situação mais profunda que eu não queria fazer, não queria fazer. Terminei me obrigando, né? Que coincide, para quem conhece a minha história, com a situação de um aborto lá nos 16 anos. E aí digo, agora eu entendi, né? Se assim, agora expandiu. Então, quando eu parei de fugir e eu fui olhar, não era o medo da viagem ao Brasil, era o medo, porque como eu não quero ir, e na verdade é porque eu estou muito bem aqui, né? Isso estava me recordando de forma... E é muito recente, tá, gente? Estou falando de um processo de ontem à noite. Depois não tive mais sintoma, mas pode ser que eu tenha sintoma e tenha que ir ainda mais fundo, tá? Não sabemos. Só sei que o que eu acessei ontem me ajudou a equilibrar as energias. Dormi, criatura, não queria nem me acordar de manhã, ó. Disse, meu Deus, certeza, tá na hora. A energia se desbloqueou completamente, o que quer dizer que o meu processo de autoanálise está num bom caminho. Entendeu? O que diz? Quando a gente encontra, veja, parece que eu estou com medo da viagem e aí desenvolvo até reações de pânico, que agora meu organismo está gostando. Tudo ele entra num pânico, eu estou aprendendo de pânico, que é uma delícia. Eu digo, minha Nossa Senhora, ainda mais esse joguinho agora, né? Mas falando de brincadeira, porque é uma emoção muito difícil e quem já viveu
sabe do que eu estou falando. São alguns segundos, eu consigo sair muito rápido, mas são alguns segundos que eu não desejaria nunca mais na minha vida. Mirela, Oi, quem eu sou a Ana Flor, eu sou nova no grupo. Oi, Ana Flor, bem-vinda. Da onde você é? Eu sou de Belo Horizonte, do Brasil. Ah, bem-vinda. Você falando de pânico, de insônia, eu não gosto de falar muito, porque eu ainda tô chorosa, tá? Entra, não tem problema, deixa vir, tá? Não se preocupa, não. Veja que só de você falar, você já está acessando coisas importantes. Eu tive muitas crises de pânico e ainda tô sabendo lidar com isso, só que eu tomo medicação, só que eu tô tendo muita insônia, eu não tô conseguindo dormir já tem meses, sabe? E ontem foi um dia muito ruim, porque eu fiquei acordada, me deu uma sensação de muito desespero, de não saber o que estava acontecendo dentro de mim, sabe? Sim. Parece um pouco com o que eu estava contando, já deve ter lhe mobilizado um pouco, né? E eu tô vivendo a minha história com a Suki agora. Eu ainda não consigo fazer o que você faz. Ainda é ótimo, adorei essa palavra. Porque você Eu concorda, você concorda, Ana Flor, que a gente não foi ensinado a lidar com essas energias? Geralmente, né? Quando a gente já está muito mal, é muito medo acumulado, tá? Quando a gente entra em estados em que a gente tem sintomas tão fortes como o pânico, é porque a gente já está há muito tempo acumulando sem conseguir diluir, né? O remédio ajuda você a lidar, mas mais ou menos, você vê, né? Mas precisa ter um processo de identificar a fonte do que está te ativando. Eu, por exemplo, eu vim na mesma hora. Vou comentar sobre a reação no pânico para você. Então, é uma coisa que eu digo que o meu eu está me presenciando de vez em quando eu estou entrando e cada vez que eu entro eu aprendo a sair melhor, né? E nessa vez, naquele segundo, eu identifiquei segundos antes, né? Então, eu identifiquei na mesma hora o medo. Imaginem você que numa situação de pânico, nosso cérebro não funciona, porque a gente tem dois mecanismos cerebrais de funcionamento. Um, você vai direto para a amígdala, você não passa pelo córtex, de modo a desenvolver uma função tá? Então, quando você vai, você não consegue pensar. Eu consegui pensar, olha só. Sinal de que, de alguma forma, estava ali coligando as funções. Então, eu pensei, poxa, estou entrando no pânico. E entrei pelo sintoma, tá? Do que a ausência de sono me deu. A ausência de sono me deu um sintoma que era a vista começa a embaçar um pouco. E naquela hora me deu um senso de loucura, né? Até senti muito como um nível de energia espiritual muito forte que me ajudou a ter vários entendimentos. E quando eu identifiquei que eu estava no pânico, no lugar de me concentrar no pânico, Ana Flor, sabe o que eu fiz? Porque eu não sei como é que vai ser em você, mas o pânico é uma sensação de morte profunda. Parece que o mundo te aperta, parece que vai ficando tudo pequeno e você quer, de alguma forma, sair dali porque você não está aguentando. E aí eu lembro que o medo te paralisa, né? Então eu digo assim: peraí, fiz uma corrida, eu estava na cozinha, na hora que entrou essa energia, e eu corri até a sala, conscientizando aquilo ali, né? A energia. Quando eu cheguei na sala, a reação do corpo com a reação da consciência fez com que aquele pânico durasse poucos segundos, entendeu? Pouquíssimos segundos e a energia estava diluindo, certo? Então, veja, eu consegui comandar respostas. Claro, as meninas que sabem me acompanham, que eu tive uma outra situação de pânico na cadeira do dentista, porque tem algumas coisas essenciais que hoje não dá para dividir com vocês, porque cada uma dessas memórias reflete um ponto traumático muito forte da minha vida, tá? E eu, na hora, consigo ver. Então, você está muito mobilizada. Você viu o que você falou e já se sensibilizou. E quando a gente está com muita energia assim, a gente não sabe o quê. Precisa começar a aceitar para não temer, né? Que é a parte mais difícil, porque, como eu estou lhe dizendo, eu não gostaria jamais de reviver aquilo ali. Mas cada vez que eu revivo, eu digo,
Obrigado, Senhor, porque quanto mais eu aprendo em mim, mais eu posso ajudar quem passa por isso, né? Sim, Então, a gente começa a entender que aquilo ali é o nosso organismo pedindo socorro. Olha que coisa perfeita, né? A vida. Apesar de um sintoma tão difícil, que podem ser outros, tá? Cada um de nós, a gente está falando do pânico, que é o medo no extremo máximo. Mas aquilo ali, que parece tão difícil, é um pedido de ajuda do nosso corpo que está dizendo: ó, o caminho é aqui. E aí a gente vai começar a aprender a andar por esse caminho. E os sintomas, quando a gente vai desbloqueando do corpo, hoje não está com a gente, uma companheira da gente aqui da Itália, a gente fez 2 encontros presenciais trabalhando essas energias, né, em níveis mais profundos. E ela, na última vez que estava com a gente, ela fez uma divisão da fala, dizendo que depois dos processos estava reduzindo, ela tem pânico de entrar no metrô, aqui, né, o pânico dela tem uma resposta muito imediata quando ela entra no metrô cheio, e depois ela começou a dizer, não, não é só quando eu entro no metrô cheio, é quando alguém vai encostar em mim. Olha, ela começou a entender, veja, não é o metrô, entendeu? Assim como o meu, eu digo muitas meninas, se tampar meu nariz ou meu ouvido, eu entro num pânico. Mas não é o nariz e o ouvido, veja que agora foi só a vista embaçada. É sim, qualquer coisa que eu não tenha controle. Qualquer coisa que eu não tenha controle, eu entro num medo tão grande que desencadeia uma reação completamente adoecida. E o nosso convite é saber que a gente pode sim começar a gestir. Que apesar da gente estar cansado dos processos, né, que estão nos machucando, a gente pode sim começar a aprender com cada um deles. Não é bom, né? Não é melhor do que a gente ficar dizendo, pô, isso não tem jeito, vou passar o resto da vida assim. E não precisa, galera. Não precisa. Cada vez eu fico mais impressionada, né? Porque cada vez você consegue gestir de forma mais rápida. Se eu fizer a escolha de não entrar, vocês viram, né? Aumentou. Vai saber se eu estava querendo provocar o colapso, eu e meus estudos, viu? Meu Deus do céu, Mirela, não duvido. Hã? E aí, na hora que entra o colapso, aí você sai. Olha que legal. A proposta da gente, não é simular uma cura. Tanto é que no Brasil eu vou fazer um encontro nos dias que tiver aí, lá em Mossoró, e a gente vai chamar de cura e autocura. Por quê? Porque os processos de cura vêm da integração desses conteúdos. E cada um de nós precisa aprender a se autocurar. No... todo mundo. Oi, quem fala? Oi, oi, alguém falou? Vi alguém falando, mas não. Apareceu na tela Amanda, Mari. Foi a Amanda? Não sei se foi sem querer também, né? Talvez. Não sei, se quiser falar, pode falar, tá, Amanda? Foi Alguém? sem querer, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava comentando com meu sobrinho que eu estou assistindo com ele, mas foi sem querer. Eu pensei que estava no mudo, desculpa. Não, que bom então. Bem-vinda, viu? Inclusive, a gente está aqui ouvindo de Portugal, tá? Bem-vinda, Amanda. Olha que mundo pequeno, né? Verdade. Sem querer, a gente se conecta e cria uma família bem interessada nesses processos. Nada é por acaso. Mas vocês que estão ouvindo também, alguém queria comentar algo sobre esse processo? Como é que você está agora, Ana Flor? É melhor. Respira, tá? Respiração é o melhor que você pode trabalhar. Viu que você se emocionou quando falou, né? Uhum. Porque você está sensibilizada pelo quê? Me diga. Sem medo da emoção, se ela voltar. Ah, ah, eu não sei o medo, assim. A minha filha está passando por um período muito difícil, né? Minha filha mais velha, casada. E tem coisas que não tem muito o que fazer agora, não sei ter paciência, né? E ela Sim. está sofrendo muito, né? Eu também me divorciei há pouco tempo e isso ainda mexe muito comigo. Foi meu terceiro divórcio. Ah, olha É, só. Olha só, você já falou várias coisas que podem ter ativações fortíssimas. Imagina isso acumulado a todas as questões não resolvidas do passado, que vai uma reforçando outra.
né? E quando mexe com filho, quem é mãe e tá aqui sabe, o negócio é punk, hein? Porque a gente, quando tem o filho, ele tem uma representação de que a gente gostaria de manter ele na segurança total. Então, qualquer ameaça para ele é o dobro para a mãe, né? A mãe Sim. que ainda não, a mãe que ainda não trabalhou, né, esse movimento interior. Então é bem desafiador mesmo. Não tenha medo de olhar. Então agora você ainda não consegue ver, mas essas emoções elas estão pedindo para serem organizadas. Então não tema. Primeira coisa que eu digo a vocês, tá? Não temam, mesmo que a gente tenha às vezes medo de não saber como lidar, quando a gente abafa ou foge, aquilo ali volta mais forte. Então, o mundo termina ensinando a gente a silenciar, né? O mundo diz, quando a gente é criança, não chora. A criança cai, mete a cabeçada num canto. Ai, não doeu, não. Que mané não doeu, galera? Doeu pacas, entendeu? Então, a criança começa a mentir, e assim a gente está até hoje. E aí, quando a gente encontra a ativação, essa energia, ela desativa igual como eu disse a vocês. Não sei se a minha passou, tá? A viagem é só dia 23 de junho. Eita, tem chão. É? Tem chão daqui para lá. E aí, vamos ver. Vamos ver cada dia como é que esse exercício vai estar. Entendeu? Esse exercício interior para que a gente possa lidar com as nossas dificuldades. E cada um de vocês vai pensando sobre quais são essas dificuldades que vive, quais são os desafios, porque a gente, quando conscientiza, vai liberando automaticamente. Parece possível para vocês que estão chegando hoje ou parece impossível? O que vocês acham? Parece possível. Não parece? É algo que eu É. não conheço. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, expansão de consciência através das nossas videoaulas, que vão convidar vocês a se colocarem, né, nesse lugar. Eu citei para vocês, por exemplo, o controle como um dos elementos de ativação do medo, né? E quem é que não é controlador aqui, né? Aí, como é que esse controle atua nas nossas vidas? Então, pouco a pouco, nós vamos nos conhecendo e vocês vão ver na próxima aula um desafio imenso, que é fazer isso sem ter uma postura muito autocrítica de julgamento, sem que a gente faça. A gente tem uma tendência de falar muito mal a nosso respeito. E a gente tem tendência a piorar o nosso processo de autoconhecimento. Próxima aula, videoaula de vocês, vai começar a falar sobre a autoobservação. E tem uma regra fundamental para a autoobservação. Por exemplo, eu estou ensinando a vocês sobre isso. Vocês já imaginaram se eu achasse que era uma fraqueza minha eu ter processos psicológicos difíceis? Como era que eu ia ensinar? Se eu considerasse que era uma fraqueza, vocês concordam que eu ia estar tendo um pensamento negativo a meu respeito? Sim. Que é o que a gente geralmente faz. Às vezes a gente não quer chorar quando a gente está num grupo assim, ou a gente não quer demonstrar nossa raiva, às vezes a gente não quer demonstrar quem a gente é de verdade. Por quê? Porque eu tenho medo daquilo que eu sou. Mas no fundo eu fico me julgando e me criticando muito fortemente. Não funciona para o processo de autoanálise. Porque eu tenho que olhar com muito amor para aquilo que se apresenta. Mesmo que seja um processo de desenvolvimento, que todos aqui temos. Todo mundo aqui tem coisa para trabalhar e para melhorar, não tem não? Mas se eu olhar isso só me julgando, é uma estratégia do ego para a gente não fazer nada. Mas eu sou muito fraca, não, isso não é para mim, não. Gente, isso é uma estratégia do nosso eu, como quem diz, não, tem jeito não, eu vou lá me dedicar a melhorar, serve de nada não, entendeu? Então, esses julgamentos vão ser o processo primeiro do processo de autoanálise. E aí, nas próximas aulas, eu vou começar e as meninas que já fizeram, né, revejam, essa que adora rever aula, por quê? Para a gente ir relembrando sobre esse processo de autoobservação. Com o tempo, dona Karina gosta de uma observação.
Melhora ou não a capacidade de auto-observar-se? Como é que você vê o desenvolvimento dessa capacidade no seu processo? Melhora, melhora. Claro que a gente ainda não vê tudo, até porque seria, né, muita arrogância. Eu quase não sou, quase não me julgo, então eu quase não sou a perfeitinha que quero tudo pronto, mas va bene. Mas o mais legal de tudo, na verdade, que é... Eu sou tímida, tô vermelha já. O mais legal de tudo é ir vendo no durante, como diz Mirella, assistindo no momento que está acontecendo. Algumas coisas eu vejo depois que aconteceu, estava até agora, antes de entrar na aula, refletindo, perguntando para mim mesma, nossa, por que eu estou com essa carência, o que está acontecendo, o que está... Então, é muito legal que a gente vai começando a fazer perguntas para si mesma, para começar a expandir, e algumas vezes a Brasília celular, a iPhone de Brasília celular que está aberto ali. Fechei aqui. Mas é muito legal, às vezes, quando tu estás fazendo e na hora que tu estás fazendo aquilo, estourando com alguém, ou falando alguma coisa, ou chorando, e percebe, meu Deus, me ativou isso. Aí, já... pronto, ok, estou conseguindo ver. E aí fica mais fácil depois, a energia já baixa. É realmente assim, eu sou suspeita porque eu sou fã número 1 dos processos, adoro. E realmente, quebra de paradigmas total, como as meninas estavam dizendo antes, a gente não foi acostumada a olhar, a gente não foi acostumada a sentir, a gente não foi acostumada a confiar no nosso sexto sentido, a gente não foi acostumada a se olhar. É sempre conforme o outro diz, conforme o que o outro vai dizer, vai julgar. Então, é um processo realmente de várias quebras de paradigma, mas eu acho que, para mim, a maior recompensa é a leveza, porque realmente o coração fica mais leve quando às vezes a gente faz uma coisa que os outros não gostam e tu pensas, como é que eu estou me sentindo? Não, eu estou bem, é isso. Então, naquele momento, claro que não é sempre assim, tem muitas vezes que aí do coração, ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso? O outro está pensando, ai, horrível, meu Deus. Mas faz É parte. difícil. Se eu É pudesse, porque ficava falando a noite inteira que nem a terça. para o ego é difícil, né? Toda mudança é muito difícil para o ego. Então, veja, a gente passou a vida inteira repetindo. Imaginem que essas ações elas estão todas automatizadas no nosso sistema funcional, né? Então, por que que elas ficaram automatizadas? Porque a gente acreditava que a melhor forma, a Cá está falando aí de um processo de levar em consideração muito o outro antes de a si mesmo, né? Então, isso é uma coisa bem normal dentro do processo do medo, a gente vai ver. Então, eu quero agradar, eu dependo dos outros para ter autoestima, né? Então, esse movimento para o ego, vamos supor que ele sempre disse sim para agradar. Aí ele precisa começar a colocar limites. Ele começa a colocar limite, mas ele não fica bem, não. Ele ficava bem sem colocar limite. Bem quer dizer bem mal, né? Mas para o ego era mais fácil fazer aquele processo negativo para si mesmo do que evoluir. Porque crescer dói. Crescer exige maturidade. E é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver a capacidade de pouco a pouco. Primeiro, não vão tentar mudar, viu? Porque a mudança acontece natural, tá? A gente já passou tentando mudar a vida toda. Quando você tenta mudar, é máscara que você coloca. Comecei a fazer o curso com a Mirella, menina, agora eu tô tão boazinha, olha, estou tão calma. É máscara, você tá mentindo. Porque o curso da Mirella não tem esse poder. E nem você. Então, você vai primeiro perceber aquela energia e pouco a pouco, por exemplo, vocês acham que sou eu que vou comandar o pânico ou eu vou desenvolver a segurança que vai diluir o pânico? Quando eu tiver a segurança, óbvio que o pânico não vem mais, não vai precisar eu controlar. Cada vez que ele vem, o que é que eu faço? Tento ter consciência e melhorar minhas respostas automáticas por novas.
né? A última vez que eu tive na cadeira do dentista, que uma anestesia tampou meu nariz, né? Que tampa meu nariz, eu empacisco, como se diz aqui, fico doida. E na hora que fechou, e eu olhei para o dentista, eu digo, meu Deus, está chegando o pânico. Fala sobre o que a Ká acabou de dizer. Ela tentou falar para vocês de um processo que a gente vai aprendendo aos poucos, que é, primeiro, a gente é domado pelas emoções sem a gente perceber. A gente só nota depois, quando a gente está com senso de culpa. Concordam? A gente nota sempre depois. Quando a gente começa a desenvolver consciência, aí a gente vai antecipando esse processo. Primeiro eu vou continuar vendo depois, mas já é um passo, tá? Porque antes eu nem via. Antes eu achava que estava ok, que aquilo ali é um funcionamento normal. É normal perder a cabeça. Não, gente, não é normal, não. É normal gritar com os outros porque aqueles, né, filhos de uma égua merecem. Não, minha gente, não é normal, não. É um sintoma que você é igual o pânico da Ana Flor. É a sua psique que está pedindo ajuste urgente. Eu ficar muito mal com a determinada. Não, não é normal, não, minha gente. Todo funcionamento disfuncional, ele está pedindo, é o seu organismo, a sua mente, né? O seu conjunto espírito, corpo, tudo junto, pedindo socorro. Então, nós vamos começar. Primeiro, eu nem via que aquilo ali era uma coisa que precisava ser vista. Depois, eu vou ver depois. Aí depois eu vi que Isabela se animou ali, né? Que ela já está na fase que ela assiste ao vivo, né? Na hora que você falou, eu digo, eita, ela está se lembrando que eu fico dizendo, vocês assistiram ao vivo? O Pânico, vocês viram que eu assisti ao vivo? Um pouquinho antes eu percebi, lembra? É uma coisa nova. Eu antes não via antes, não. Eu agora, pouquíssimos segundos, eu disse, danou-se, vou entrar no Pânico. E aí, naqueles segundos, eu comecei a ver antes e durante, ó. Que legal. Depois, aí a gente vai antecipando ainda mais até que aquela energia, ela vai perdendo o fluxo. Então, veja, é um processo bem lento. Vocês gostam de coisa bem imediata? A gente fica muito querendo sempre conseguir ver ao vivo, mas esses dias eu tenho entrado em contato com coisas tão fortes que eu só consigo ver ao vivo bem depois, às vezes nem consigo ver ao vivo, só depois mesmo. Mas tem épocas que eu consigo ver ao vivo, mas ainda não consigo muito mudar o comportamento, mas é o próximo passo. Exato, porque essa é uma tentativa quase inútil, tá? Porque se mudar é máscara. E aí você ainda acredita, se você mudar, pelo menos não acredite que mudou, que já é alguma coisa. Porque tudo bem a gente fazer um esforço para ter um comportamento melhor, mas vamos ter consciência de que a gente não é aquele comportamento, pelo amor de Deus, né? Pelo menos que aquilo ali é Eu, necessário. Oi. fiz uma mudança drástica. Vim para Portugal faz 32 dias. E eu me coloquei numa situação de fazer algo diferente. Me deu uma vontade de partilhar isso com vocês. Talvez seja Deus falando comigo. É um desafio danado. O que é mais importante desse movimento aí que você está fazendo, Amanda? Eu nunca fiz nada do que eu estou fazendo, que eu vim com contrato de trabalho para trabalhar na limpeza de um hotel. E, tipo, é a coisa mais desafiadora que eu já passei. Eu estava sempre adaptada a trabalhar em escritório, curso psicologia no Brasil, e isso veio como um baque para me mudar, para me tomar decisões por mim. E por um momento era muito assustador, porque você estava falando e eu, meu Deus, eu realmente estava agindo dessa forma. Porque eu acho que eu montei uma personagem. Olha só. Entendeu? E, tipo, eu estou muito assustada agora, porque realmente está tudo caindo para que eu consiga me reconectar comigo mesma. Porque antes eu tinha uma rede de apoio, né? Ao meu lado, estava todo mundo me segurando. E eu vim justamente para cair e me levantar sozinha, sabe? Olha. E, tipo, é muito assustador, muito mesmo. Eu estou até tremendo. E minha irmã mora aqui também no país, mas ela mora do outro lado. Eu preciso pegar um voo para poder viver ela e meu sobrinho. E hoje eu estou aqui, inclusive. Amanda, deixa o tremor vir. Não segura esse tremor, tá, gente? Ó, quando o corpo traz essas respostas, é porque ele está precisando dar vazão. Não tenta cancelar, tá? Você está tremendo onde, por exemplo? Onde é que você está? Na mão, eu estou sentindo. Sabe quando você sente seu corpo todo calafrio? É com calafrio.
Então, respira, fecha os olhos um pouquinho e no lugar de você tentar segurar esse tremor, deixa ele acontecer. Experimenta deixar ele ativar, porque você está vivendo muitas situações desafiadoras. E apesar de você ter total capacidade, isso envolve muitos mecanismos de medo. Então, experimenta deixar esse tremor vindo. Não se preocupa com a gente, não. Se quiser, você fecha a câmera, se você ficar preocupada com o grupo, não se preocupa. Tenta dar vazão a esse tremor no lugar de você segurar, tá? E, gente, dar vazão é deixar realmente tremer. Aquilo ali está se manifestando no corpo, então eu preciso deixar ele vir, no lugar de tentar controlar. Porque eu não sei qual, dentro dessa história que a Amanda contou, eu que já mudei país e quem já mudou aqui sabe que são tantos e tantos desafios. Ela deu uma pincelada, né, desses desafios anteriores. O novo, ele é muito desafiador. Eu já passei por isso 2 vezes. Eu morava no Brasil, aí eu fui para a Europa, e agora eu estou aqui nos Estados Unidos. E esse novo sempre é desafiador. E eu sinto que a Amanda tá. Eu já senti, na verdade, que hoje está mais controlado, mas eu já senti o que a Amanda está sentindo agora. Mas tem uma força incrível por trás desse movimento, vocês concordam? Nossa, e como? Veja, a força que move a Amanda de deixar tudo. Qualquer dia eu conto para vocês também como é que eu fiz esse negócio. A força de deixar tudo para ir para um ambiente novo, trabalhar com algo que ela nunca não trabalhou, pelo menos não sei se nunca, mas pelo que ela falou, fazia um outro percurso no Brasil. Então, a aposta que a gente faz pode ser portadora de muitas inseguranças. Então, é uma força incrível de batalha, só que a gente precisa reconhecer que está fazendo com medo. E a gente, em geral, eu pelo menos, falando por mim, né? Não por vocês, quando a gente tem muita capacidade de muita ação, a gente tem tendência a pensar que não tem medo de nada. Porque pensa que o fato de enfrentar é não ter medo. Mas, no fundo, a gente enfrenta com medo. Olha aqui meus pânicos e meus medos se manifestando. Fruto de vários e vários momentos onde eu enfrentei a vida sem dar atenção para esses medos. Entendeu? Mirela, Fala, Margareth. e se a gente sabe e reconhece que está cagando de medo, o que muda? Muda quando a gente reconhece o medo, então eu vou descobrir qual é a ilusão que está por trás dele. O primeiro passo é reconhecer, tá? Primeiro passo. Então, por exemplo, a Amanda, agora eu não sei se ela, como é que ela está agora, mas esse tremor dela é sinal de que ali ela está vivendo algo. Então, agora precisa descobrir a que aquele medo está conectado. Lembre dos seus processos, Margareth. Primeiro, você entrou em contato com os desafios, né? Pô, que eu tô com medo disso. Depois, por que será que esse medo está atuando? Lembra? O que será que está em jogo aqui? Mas, por exemplo, me estruturei, demorei quase 5 anos para me estruturar, para sair do casamento, tá. Aí eu pensei, agora eu vou ficar feliz. É exatamente isso, eu estou sentindo isso. Agora eu vou ficar feliz. Eu não estou feliz, eu tô assim, tipo, eu fiz a coisa certa, eu tenho certeza que fiz a coisa certa. Aí depois eu falei assim, não vai dar certo ficar aqui, vou procurar um lugar, achei o lugar. Agora eu tô com mais medo ainda. E eu falei, porra, quando eu achar o lugar eu vou ficar super feliz, aí vou me livrar de tudo. Tô com mais medo. Quer dizer, Meg, que tua busca está sendo para encontrar o paraíso, é? Tu tá querendo não tá querendo desafio mais, não? Tá querendo cada coisa, pô, vou ficar. Eu até aceito o desafio, mas vamos esperar mais um pouquinho, fazer pausa, não dá não, vou fazer pausa. Presta atenção, o que está atuando aí é a insegurança psicológica. Eu não basta eu saber que eu estou me cagando de medo. Eu preciso saber a atuação desse medo em mim. Então, por exemplo, cada passo novo que a gente dá na vida, a gente dá morrendo de medo. Agora, esse medo não é o representante da nossa insegurança psicológica?
É ou não é? Insegurança psicológica quer dizer imaturidade psicológica, não? Aí o percurso é desenvolver a maturidade. Por exemplo, você já está aí enfrentando uma luta de não sei quanto tempo, né? Então, eu fico. Olha o que é que o ego quer? Uma folga. Esse ego é arrogante, viu? Ele diz: não, meu filho, já deu, eu quero uma folguinha, me dê uma. Aí, no lugar de vir a folga, vem mais desafio. Por quê? Porque o seu movimento de libertação foi por procurar mais desafio, não foi, não? Olha, você estava lá na casa com seu ex-marido, que você não estava mais feliz. Tenho certeza que fiz a coisa certa. Mas pro ego era mais fácil ficar ali, vocês concordam? Aí o ego fez o que era melhor, que é o quê? Eu vou largar tudo, vou começar do zero. Uau! Quanta força não tem nesse movimento. Só que o que é que ele quer? Ah, meu Deus, já foi demais, me dá uma folguinha aí. Mas Porque, um- pode falar. perdão, esse movimento também pode ser de fuga, né? Eu Pode, acredito que o meu é de fuga. pode. Fujo de tudo. No sentido de quê? De estar indo. De começar e nunca terminar. Ó, nunca é bom a gente tomar uma conclusão precipitada sobre o processo. Se você tem essa hipótese do seu processo, Ok. você vai levantar a hipótese. Então, você Uhum. vai dizer, Mirela, no meu processo, eu acho que é fuga. Eu não vou acreditar no que você está me dizendo. Eu vou investigar. Porque Ok. se for fuga, esse movimento de fuga vai se apresentar com clareza na sua vida. Mas pode ser também, que eu não sei, tá? Thaís, Ok. pode ser que sim ou que não. Mas pode ser também que o meu ego veja como fuga aquilo que ele está lutando para fazer como construção. Ok. Entendeu? Porque o Uhum. danado do ego, ele não é fidável, ele não é confiável. Aham. Aquilo que a gente... Por que que eu estou colocando em dúvida? Porque ela aceitou muito fácil que é fuga, não foi não? Eita, É. Nana, entende? O ego, ele gosta de negar. Ele Aham. gosta de negar. Então, é muito fácil. Não, o meu é fuga. Eu digo, é mais fácil ser o meu, que nunca admiti que era fuga. Aham. Então o ego sempre é ruim. Não, ele é maravilhoso. Mas como ele é Ok. imaturo, ele tenta não olhar para a questão. Por exemplo, para o seu ego, não é que ele é ruim. É mais fácil pensar que é fuga, porque o seu ego tem mais facilidade de lidar com a proposta de fuga do que com o Ok. real. Ele não Uhum. quer ver o real. Pode até ter fuga, tá? Não estou dizendo que não tenha. Ok. Seria precipitado da minha parte definir o seu processo. Mas o que que quando ele define uma coisa, ele está querendo esconder algo que para ele ainda é difícil de trabalhar. Não porque ele é mau, mas porque Ok. ele ainda é imaturo. Aí, o que será que ele está escondendo, entendeu? No caso da Margarete, por exemplo, né, que ela tomou essa decisão e trabalhou por essas mudanças. Pode ser por fuga dos problemas? Gente, fuga vai ter sempre um pouquinho na nossa vida, tá? Vai ter sempre um pouquinho. Mas é a forma como aquele processo acontece comigo que eu vou aprender a analisar com mais tranquilidade. Sem julgamento, né? Eu digo muito assim, vou procurando as provas, né? Primeiro a gente levanta uma hipótese, se a gente não achar um ganchinho para ela, a gente abandona. Ok. Entende? Então a gente tem que achar essa fuga na sua vida. No caso da fala da Margarete, por exemplo, ela tá cansada, só isso. Não é não, Maggie? Ok. Tá cansada, porque faz tempo que tá nessa luta, é um esforço muito grande, um atrás do outro. E aí vem novos desafios. Como a gente ainda não Muito aprendeu. cansada, tô. É, Queria só uma pausa, assim. exato, entende? Provavelmente, pelo como eu conheço um pouquinho do seu processo, né? Então, não é que ela não quer o desafio, é porque realmente, como a gente está agindo pelo medo, a gente desperdiça muita energia, gente. Entendeu? Então, esses 4 ou 5 anos que ela está lutando, não é que a gente está lutando com a energia justa. Porque quando a gente está movido pelo medo, a gente desperdiça energia demais. E aí a gente fica exausto. Chega uma hora que tá pedindo arrego, né? A minha É. leitura ali do processo. E aí, no lugar de eu ver de forma negativa, eu vou ver, poxa, peraí,
eu não estou conseguindo dar uma pausa agora, porque virão outros desafios, né? A verdade da vida é essa, é um atrás do outro, é só na minha ou na de vocês também, assim? Aqui, aqui, graças a Deus, é um atrás do outro. Adoro. Nunca tem uma pausa. É, menina. E sabe por quê? Porque nós somos seres desenvolvidos para a evolução. Nós fomos criados para a evolução. A pausa seria a estagnação. Nossa alma verdadeira não aceita. Ela quer crescer, se desenvolver o tempo todo. E aí vem os projetos, né? Como é que você tá, Amanda? Tremor, como é que tá? Melhorei. Gente, de verdade, foi Deus mesmo quem me colocou aqui, porque você está falando e eu tô, tipo, faz muito sentido. Tudo está fazendo muito sentido, entende? E é exatamente isso. Me colocar nessa situação foi um desafio, que eu sabia dos riscos, eu tô com medo, isso é fato. Eu sempre soube que eu estava com medo. É uma das coisas que eu trabalho muito na terapia, de me colocar e dizer, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Sim. E eu falo muito para uma amiga minha que mora comigo, porque eu moro num alojamento que tem 10 pessoas no meu quarto. Então, tipo assim, essa semana foi uma semana desafiadora, literalmente, assim, para dizer assim, se você passar por isso, o resto O resto vai ser fácil. vai ser fácil. Então, quando vocês estão falando, parece que tudo está, de alguma forma, encaixando. Está fazendo sentido, está, não sei, tá muito alinhado e está desalinhando. Ó, o que que tá mais pesado nessa sua semana que você tá vivendo nesse ambiente, o seu trabalho, o novo país, para você, mesmo na percepção, que a percepção da consciência, ela é parcial, mas na hora que você pensa, qual é a coisa que mais lhe mobiliza quando você entra em contato? Parece que eu estou sendo invadida. Minha privacidade, minha. Parece que eu estou sendo invadida, assim. Parece que está todo mundo me vigiando de alguma forma. Ótimo, olha aí que coisa importante você está dizendo. Se você entra nesse estado de medo por conta dessa percepção, isso nos faz pensar que para você essa é uma questão muito importante. Então, dentro da sua vida, essa questão de ter invadido a sua privacidade deve ter sido uma questão importante para o seu processo. Sim. E a partir de quê? Porque não tem a ver com o hoje, mas é uma coisa que está ali voltando a algo muito importante. Entendeu? Veja que de tudo isso que você está vivendo, a leitura que você está fazendo parece que eu estou invadida. Quando? Quando você está invadida? Qual é a coisa que você diria, pronto, nessa situação aqui eu me sinto invadida? Dê um exemplo. Quando eu vou sair, sempre que eu sair, alguém pergunta para onde eu estou indo. Entendeu? Tipo, para onde você está indo? Você vai voltar? Você vai voltar para dormir aqui? Tipo, e eu sempre sinto que é num tom de. Não é preocupação, é invasão mesmo. Controle. E como eu moro no meu trabalho, que é um hotel, tá todo mundo. Parece assim, acontece uma coisa aqui agora, parece que as paredes têm ouvido, e a história já sobe, e todo mundo. E está, sabe? Você deve estar bem ativada com alguma coisa na sua vida. Tente ver, Amanda, se dentro da sua experiência de vida, certo? Você não passou por situações assim, porque geralmente na nossa família, as pessoas, através do medo delas, elas impõem muito controle na gente. Sim. E isso você não imagina, mas pode ser gerador de experiência traumática. Sim. Entendeu? Então, procure na sua família de origem ou nas suas experiências passadas, né? Será que não é a primeira vez que eu estou passando por isso? Como é que eu me sentia quando eu estava na minha família de origem e alguém ficava tentando me controlar, tentando saber tudo que eu estava fazendo? Sim, faz sentido. Para ser honesta com você, assim, minha mãe, ela nunca foi uma pessoa assim de me controlar. Tipo, eu saía, ela não era aquela mãe de ficar me ligando, perguntando onde é que eu estava.
Uhum. Não, ela, se eu saía, eu tinha que voltar para casa, assim. Uhum. Sempre deu muita liberdade em relação a isso. Mas por isso que isso está sendo tão estranho para mim, sabe? Só ela, e você convivia só com ela ou com mais alguém? Recentemente, sim. Porque meu pai foi. Mas meu pai é um assunto delicado. Talvez eu possa refletir sobre isso, se tem algo a ver com isso. Porque ele saiu de casa, se separou da minha mãe, me abandonou, a verdade é essa. Uhum. Então, de fato, se ele tivesse em casa, minha vida não seria assim. Minha vida da minha irmã não foi assim. Uhum. Não foi da mesma forma. Então, é isso que tá. Que eu E tô tentando. você, é a primeira vez que você sai de casa? É, a primeira vez. E sua mãe ficou com quem? Sozinha. Ah, sim. Se a questão do abandono é a questão para você, então você ter saído de casa, deixado a mãe, não que ela precise de você, tá? Certo. Mas pode ser que para você tenha um peso, porque se tiver um peso, já que você tem um julgamento com essa postura do pai, né, que é de muita dor, com certeza para os filhos, Sim. pode ser que você já tenha saído mobilizada. E aí, entendeu? Aí você vai ter que estudar esse controle na sua vida, tá? Para você, por exemplo, saber como é que isso está atuando. Já que sua mãe era tranquila e você convivia mais com ela, né? Então, de que forma as experiências de controle estão presentes na minha vida? Porque você tá se ativando com isso, né? Sim. Entende? Vocês vão começar, pode até ter algo mais atrás disso aí, mas pode ser que você tenha se ativado na hora que você sai. Você se preocupa com sua mãe? Demais. 100%. 100% quer dizer que você quer ter o controle se ela tá bem? Sim. É, exatamente. E eu Assim, sei que ela não fala, entendeu? assim. Então, aí já temos um ponto onde poderia começar a investigar o controle em você, a necessidade de controle. Entendeu? Então, Entendi. assim, é muito lento, mas se você tem 100% de preocupação com a sua mãe, é muito difícil você começar tranquilamente sua vida aí. Nossa, Você vai ter tá que confiar doido. nela. Você vai ter que confiar que ela sabe lidar com o que está acontecendo lá. Senão você não vai ter condição de lidar com o que está acontecendo aí. 100% de preocupação com a mãe é um pouco demais, né, não, gente? Tá, eu acho que dá para dar uma Eu adoecidazinha. que o diga. Eu que o diga, Mirella. Eu acho. Entende? Então, pode ser que você já sai. Sim, você consegue fazer. Sim, mas você está com medo, provavelmente muito forte. E a necessidade de controle pode estar relacionada a você. Sim. Tá? Então, quando eu tenho esse exercício muito grande do controle, né? Eu também tenho dificuldade de ser controlada, porque sou eu quem tem o controle. Sim. Faz muito sentido. Você tá entendendo? Então começam outras pessoas a me controlar, quando nem minha mãe controlava, e você começa a ficar irritada, porque você quem estava um pouco nessa função. Mas não acreditem em nada do que eu tô falando, tá? Ela Eu sei, só vocês vão usar o que eu estou falando só para despertar a consciência. Isso que você está fazendo, Amanda. Você vai procurando o sentido, entendeu? Sim. Porque eu não conheço sua história, eu não conheço os movimentos, mas você vai dizer, opa, peraí. Quando uma coisa faz sentido, a energia ela faz meio assim, vai, é mesmo. Não estava olhando para isso. Hum, Mas não pense que viu tudo, é só o começo. tá. Mas só de você ver, pode ser que lhe dê uma acalmada para você sobreviver essa semana aí de verdade, Sim. para poder verem as outras, viu? Quem falou foi tu, Margarete. eu fiquei curiosa aqui com o emaranhamento que eu tive a sensação de que ela estava assim no lugar do pai. Pode sim, pode ter, porque na hora que sai de casa, como tem o julgamento, é uma possibilidade. A Margarete está falando de constelação familiar, que a gente trabalha com emaranhamentos, né? Porque, veja, o pai você desabandona, né? Tá aberto o quarto. Aí, quando você sai e deixa a mãe só, o que que você está fazendo? Claro, para o seu ego adoecido. Você está Repetindo o comportamento do pai, né? sendo igual aquele desgraçado do meu pai. Mas, na verdade, não. Você está sendo capaz de mudar a sua vida igual ao seu pai.
E essa distorção na visão, né, porque a gente tem um julgamento, pode atrapalhar. Aí, sem querer, por exemplo, pode ser que a Amanda esteja. Por isso que eu estou dizendo, não acreditem, porque aqui nós estamos fazendo uma análise de grupo, estamos começando a olhar para algo, mas a construção disso é muito mais profunda. Então, a gente está começando. Aí, a Amanda agora vai refletir sobre esses movimentos para que ela possa começar a organizar, né? Opa, me sinto tendo abandonado. Quando a gente falou, ela fez lá com a boca, abandonado, né? Abandonei também. Então, se eu tenho um julgamento sobre abandono, muito provavelmente é muito pesado. Então, é possível sim, Margarete, um emaranhamentozinho bem fofo ali com a situação do... Ah, eu estou apaixonada pela constelação. É lindo mesmo. Mais você fuça, mais você encontra coisa. A visão sistêmica é muito bacana, ajuda a gente a... Dentro da visão sistêmica, a Amanda precisaria agora reconhecer, por isso que eu falei, né? Se você está, na verdade, seguindo, honrando a força, por exemplo, que o seu pai teve de sair de casa, que eu não sei porque que ele saiu, mas com certeza para ele fazia sentido, e está respeitando através do seu processo aquilo ali. E está reconhecendo a força que a sua mãe não precisa de você para sobreviver. Olha que bacana, né? É você quem precisa receber dela nesse momento a força que você precisa para a nova jornada. E sair desse movimento, né? Falando de constelação, de arrogância de dar para um movimento de receber. Usando os termos da constelação, gente. A gente vai trabalhando também um pouquinho das teorias da constelação, que é realmente muito legal. Então, vamos encaminhando. Já passamos 20 minutos, ô coisa boa. Não tem uma vez que a gente cumpre o horário, eu já adoro. Mas vamos nos encaminhando para o final. Vejam quem quer comentar algo, né? Se alguém quer falar algo desse nosso início, nós vamos ter encontros. Eu vou deixar sempre às quartas-feiras. Aí, no mês de maio, esse foi nosso encontro. Junho faz quando for na segunda semana, mais ou menos. Vou tentar sempre manter na segunda semana do mês, até porque na terceira eu vou ter que estar enfrentando a crise de embarcar para o Brasil, né? Se Deus quiser, já vou ter diluída, hein? Vamos ver. E aí, a cada mês a gente faz, e durante o mês vocês vão acompanhando as videoaulas Expandindo Consciência. De lua, porque eu já comprei a passagem. Então, Tessa, não tenho escolha, porque você já estava saindo lá de Brasília para ir para Mossoró. Não, você já está me tirando de Brasília para ir para lá, você não vem, eu vou cancelar em 5 minutos. Digo mesmo. Esse tom de acusação não é muito maduro. Você está me tirando. Não, você sabe que eu já estou assim, como é que eu vou levar minhas marmitas? Por que o Matheus inventou de uma semana? Já estou também, já pirada. Mas a decisão de ir é sua, tá? Me envolve. Não, pois é, eu falei, Tessa, por que você aceitou tão fácil? Você podia ter pensado melhor. Eu estarei lá, tá? Mas não bota pra mim, não. Olha aí. E vocês, gente? Ainda bem que é pertinho. Você tá pra correr, né, Isabela? Tá em casa. Sinto muito em não estar aí, mas eu queria. Olha, essa primeira foi incrível. Imagina as próximas. Já estou ansiosa. Mas de Portugal para a Itália é bem pertinho. Né? Quando você tiver todo mundo... Eu ia dizer... Amei a dica. Daqui a pouco você se organiza, vem para os encontros presenciais, que aqui tem todo mês. Então, no Brasil, Amém na vida. Perfeito, graças. Vem para a Itália, Amanda. Quem gostaria de... Eita, o bico de Isabela querendo estar na Itália? Alguém queria era que você também viesse mais vezes para o Brasil, ora. Quem sabe eu não resolvo esse processo. Sim, quando eu acessei, que engraçado, né? Que era justamente a vontade, que eu estou muito bem aqui, realmente estou. Era o medo de fazer algo que eu não quero, e aquilo que eu não quero é tipo estragar a minha vida. Claro que é uma ilusão do ego, né? Mas quando eu me forço a fazer uma coisa que eu não quero, para mim é muito desafiador. Como se fosse perder a felicidade. Aí, óbvio, volto como eu estou falando, a Amanda está voltando para outros eventos traumáticos. Eu também. Aí quando eu fui lá e olhei, eu digo, mas rapaz, de novo, não aguento mais voltar para ali. Para mim, só para concluir, assim, né? Desculpa falar tanto, gente.
antes de eu vir, né, aconteceu várias coisas, tipo, essa viagem foi tipo um banner que meu professor me mandou, porque ele sabia que eu tinha muito interesse em fazer um intercâmbio, algo parecido, lá do Senac, e, enfim, meu namorado de 4 anos acabou comigo, dizendo que se eu viesse ele não queria mais, meu trabalho aconteceu muitas coisas bem pesadas, né, que fez com que eu, graças a Deus, conseguisse sair, e fora todo o resto, né? A bagunça que estava na minha cabeça. Então, tipo assim, foi traumático. Quando eu cheguei no aeroporto, eu estava tipo Botar assim, nessa. pode falar. Não sei quem falou. Pronto. Eu fiquei tipo. Então, assim, nessa semana foi tipo assim: o que foi que eu vim fazer aqui, meu Deus? Pelo amor de Jesus. Então, assim, antes de eu chegar aqui, eu passei 3 meses no Brasil solteira, minha família, a Maria ficou perto de mim, todo mundo me ajudando, tipo, todo mundo toma aqui por você. Então, quando eu passei por essa semana, eu falei, meu Deus, minha vida estava incrível e eu inventei de fazer um negócio desse. Mas não, eu precisava disso. E preciso, na verdade. Quem é? Até porque senão você não teria feito o movimento, né? Exatamente. Agora precisa organizar, né? Precisa agora começar a organizar o processo interior para poder diminuir o peso que não é necessário para o seu percurso. Aí você vai vendo com mais clareza. Aos poucos a gente vai vendo com mais clareza. Ana Flor, tá bem? Como é que você tá? Pessoal, alguém mais se mobilizou e não disse nada? Ou estão todos bem? Todos bem? Linda, linda, a Ana Flor falando. Eu estou bem, eu só desliguei o meu microfone porque eu estou atendendo agora, mas eu estou escutando, escutei Tá tudo. bem. Não, só para saber se você está bem, que você mobilizou ali. E Bem então, melhor. quando a gente estiver em grupo que surgirem as mobilizações, a gente procura trabalhar e dentro do trabalho vocês vão aprendendo mais na prática os processos interiores de análise e autoanálise, né? Porque é um movimento que a gente vai precisar aprender a ir fazendo aos poucos. Quando tá, não é que substitui o processo do profissional, tá, gente? Mas a autoanálise pode ser uma ferramenta que favorece o desenvolvimento de vocês. Tá Eu bom? acredito muito nisso, Mirella, porque eu acho, eu vou falar que eu acho que as piores coisas para a gente vencer nessa vida é nós mesmos, né? Eu acho que é o nosso cérebro. E isso entra muito em conflito comigo, sabe? Exato. Não, na vida a gente está sempre sozinho, a gente tem que encarar, né? E a gente não pode mais passar a vida no automático sem saber o que está fazendo, o que está É acontecendo. verdade. Eu acho que já passamos, né? Já está no momento, já temos ferramentas à disposição, então não faz mais sentido a gente continuar assim. Mirela, Oi, Khadija, quanto tempo, menina? quanto tempo, saudades demais, viu? Saudades Estou de... amando isso aqui. Quero só dizer que continuo trabalhando, né? Esses processos, inclusive dentro de casa com minha filha adolescente, que recentemente andou tendo aí uma Era crisezinha uma menina de quando eu vim ansiedade. embora, a menina Era uma agora é menina, adolescente. agora está aos 14. Oh, meu Deus. E aí a mãe foi fazer o papel de terapeuta, né? E deu certo, graças a Deus, consegui conduzir de forma relativamente, eu não digo fácil, mas de forma tranquila, vamos dizer assim, porque não precisei levar para ninguém de fora, não precisei procurar médicos, né? Foram 2 semanas, quase 3, que a gente ficou com muita conversa, eu colocando para ela analisar realmente, mostrando as situações, né? Puxando cada vez mais dela, colocando para ela entrar no sentimento, e vem dando certo, ela está bem controlada já com quase 15 dias. Que coisa Graças a Deus, né? Graças aí aos conhecimentos que eu comecei a aprender com você. Sou muito grata. Um dia desse atrás. Gostaria de saber, um dia desse. Gostaria de saber quando você estiver em Mossoró realmente, certo? Vou mandar. E quero agradecer demais por essa oportunidade, porque aprendizado nunca é demais, né? Minha amiga Elaine, fiquei feliz de ter encontrado ela aí. Achei que ia ter outras pessoas aqui do nosso grupo lá de Mossoró. É verdade. Quem sabe Acho que o pessoal andou esquecendo. Ou então porque estão nos outros grupos também, aí ó, vão gazeando a aula. Deve ser. E também o horário, né? Eu cheguei assim numa corrida grande para poder assistir. Cheguei tarde do meu expediente, almocei escutando você falar.
Eita, mas feliz demais. Muitíssimo obrigada, viu? eu Vamos também. continuar, eu tenho certeza que vai ser um sucesso para todos. É um prazer, é uma honra, e a gente vai divulgando, porque a proposta é essa mesmo, que a Khadija está dizendo. Por exemplo, nós, se nos formamos dentro do processo de educação para uma consciência mais ampla, sim, dá para ajudar aos filhos. Não é como na psicologia tradicional, que você não, né, teoricamente não pode trabalhar com pessoas da família. Eu auxilio todos os meus filhos, todos os meus irmãos, todos os meus pais, que são dois, mas são tantos, né? Então, assim, na hora que precisa de ajuda, se você tem um processo de autoconhecimento, você consegue a neutralidade que é necessária para auxiliar as outras pessoas. Ou seja, se eu me auxilio, eu desenvolvo a capacidade de auxiliar outro, até um filho. Olha que coisa maravilhosa, porque não tem um auxílio melhor, mais potente, mais eficiente do que de um pai e de uma mãe. Se o pai e a mãe têm a É ferramenta, olha verdade. só, né? Que coisa E linda. ela que tem a confiança total, né? Então, ajudou muito o fato dela confiar, se abrir, É, contar todos os medos que estava sentindo. Então, isso foi fundamental. relação de segurança, né? Não, com as aulas vocês estão Exato. vendo, eu vou dividindo também um bocado de experiência com os meus, já estão tudo velho, né? Eu tenho um de 14, o resto é tudo velho, mas é todo dia, eu digo, meu Deus, que maravilha, você poder se desenvolver em família, né? E ajudar em família e ensinar os filhos a fazerem, porque na hora que você está fazendo isso, você já está ensinando ela a fazer, entendeu? Sozinha. É verdade. E é o nosso É, objetivo. tem uma colega de Açúcar que está participando, Hum. Dona Iná, ela está com o nome aí de Inácia. Ah, Fabinha ficou de entrar, mas eu acho que ela acabou esquecendo. diga a ela que já Jaiane, espera no outra colega próximo. também. Minha cunhada Lígia. Eu acho que elas acabaram esquecendo. Eu ainda mandei mensagem hoje para todas, Mas mas acho que algumas esqueceram. nós gravamos, certo, gente? Eu vou deixar o link à disposição lá no grupo, e aí quem não participou pode já ir sentindo o clima e já ir se convidando, né, Ótimo. para o próximo, né? Que seja uma longa Que caminhada. É um bom, prazer que imenso bom, que estar bom. com vocês e o pessoal de Açu também que entrou aí. Coloque lá no grupo a data, viu, em Mossoró? Sim, senhora. Pode, eu estava só esperando fechar o tempo que eu ia ficar aí, né? Que o meu ego teve que trabalhar esse processo, aí agora eu já comprei a passagem de volta, que eu tinha comprado só a ida, sabe? Aí agora eu já sei que vou ficar um pouco mais de tempo para poder organizar e sistematizar como é que eu vou conseguir atuar um pouquinho aí. Meu pensamento era chega e volta, sabe o que eu disse? Eu sei. Aí agora não, já estou mais conformada, eu vou ficar, vou rever vocês, abraçar, e eu tenho certeza Se que vai ser o Deus quiser. maior presente, Ainda bem, né? Não tenho graças a dúvida, não Deus. tenho dúvida. Vai ser uma. Recentemente estava vendo aquelas fotos lá da apresentação no teatro, né? Eita, um dia E desse. Simone estava revendo, eu digo, "Ei, que coisa boa." Olha só. Pois vamos reviver tudo isso, gente. Uma alegria Mas imensa. que Eu bom quero que está tudo em agradecer. paz e está dando certo. Ah, menina, uma felicidade. Esse pessoal aqui da Itália também que está aqui no grupo tá conseguindo construir um processo. Eu tenho muito que agradecer, porque eu consegui vir, né, e continuar com o que eu trabalhava no Brasil. Hoje nosso grupo aqui está se desenvolvendo. A Karina está trabalhando com todas as garras dela, aumentando o grupo, criando grupo. Ela colocou a prática dela, né? Então, assim, nós só temos que agradecer ao universo, né? Porque vai crescendo a família de pessoas que estão comprometidas com esse processo, né? Aqui da Itália hoje tem Margarete e a Cá, né? Eu acho que sim. Representantes aqui dos processos italianos. E é isso, gente. Obrigada a todos vocês, viu? Vamos começando com as aulas da processo de autoanálise. Até a nossa próxima aula já deve ter um conteúdozinho de libertação do medo. Peguem Não, essas experiências e tragam para a gente tirar extratinho para dúvidas e bolo, trabalhar qual aqui, tá bom? Tem esse aqui de plástico de. Beijos a todos. é? Obrigada. Tem algum celular aberto aí? Valeu, valeu, grande Pronto. abraço. Obrigada, Lembrança. amiga. Foi tudo. Até a próxima, Tchau, gente. tchau. Tchau. Até.